Saudações! O Gazeta Alvinegra veio hoje à Barra da Tijuca entrevistar um dos grandes craques da conquista de 95, Gonçalves! Gonçalves. Antes de ser o Gonçalves da massa alvinegra, quem era o Marcelo antes disso? De onde surgiu a vontade de ser jogador de futebol e quem o incentivou? Bom, amigo, o Marcelo nasceu em Tomás Coelho, foi criado jogando futebol na rua, com os amigos, com a garotada, estudando e jogando futebol em escolas públicas, no bairro mesmo, né, em Engenho da Rainha também, que eu estudei. E comecei a jogar mesmo em um clube de futebol aos 10 anos no Olaria Atlético Clube. Levado por um vizinho que era sócio do clube, aí me fez o convite, eu fui conhecer o clube. Depois disso, meu pai também acabou me associando, eu me tornei sócio do Olaria Atlético Clube, que era um clube que eu costumava frequentar, principalmente nas férias, né, escolares, nos meses de janeiro e fevereiro. Eu ia todo final de semana para a piscina com a minha irmã, com os amigos também da mesma idade, ou seja, a minha infância foi uma infância bem legal, onde eu pude estudar, sempre fui bom aluno, nunca repeti de ano, e conciliava os estudos com o esporte que eu mais gostava de praticar, que era o futebol. Enfim, nas horas vagas eu estava sempre jogando futebol, participando de torneios no bairro. Depois eu comecei a participar de um torneio dentro do Olaria, que era acho que tem até hoje, o Brotinhos do Olaria, que é uma competição de futebol de crianças de 8, 9, 10, 11, 12 anos. E com 13 anos eu fui selecionado para começar a jogar no Mirim do Olaria. Aí sim passei a ser federado, jogar no campo de 11, né? E aí joguei o Mirim, depois passei para o infantil, depois passei para o juvenil, até ter a oportunidade de estrear no profissional do Olaria com 17 anos, né, numa situação atípica, porque os zagueiros da equipe profissional estavam machucados e eles precisavam de completar um treinamento, um coletivo. Eu estava na piscina do Olaria um sábado, nas férias, isso em janeiro, e aí me convidaram para completar o coletivo. E eu acabei treinando muito bem, os zagueiros profissionais não se recuperaram e o treinador decidiu apostar em mim com 17 anos, me dando a oportunidade de jogar como titular. Isso em 1984. Então, por eu estar jogando no profissional e apenas com 17 anos, isso despertou a atenção do Flamengo, que com 18 anos me contratou, pagou lá o valor do meu passe ao Olaria, e eu fui jogar juniores em 85 e 86 no Flamengo. Já em 87 eu me profissionalizei pelo Flamengo, onde eu permaneci até 89 e depois fui vendido para o Botafogo. E aí a minha história com o Botafogo iniciou. Ainda bem, né? Quando você chegou ao Botafogo, como foi a recepção, o tratamento dos jogadores para contigo? Foi muito boa, porque o ambiente estava muito bom, né? O Botafogo tinha se sagrado campeão estadual depois de 21 anos. Era um clube que na época não tinha muita estrutura, né? Eu me lembro que eu fui apresentado em Marechal Hermes, onde o Botafogo tinha apenas um campo de treinamento, bastante precário, as condições, né, de vestiário, enfim. Mas era um grupo que estava com a autoestima elevada, tinha conquistado um título que a torcida estava em estado de graça. E curiosamente eu tinha até colaborado para aquela conquista, né? Porque teve um jogo no Campeonato Estadual de 89, eu jogando pelo Flamengo contra o Botafogo. Eu tive a infelicidade de fazer um gol contra, a favor do Botafogo, ou seja, o Flamengo estava vencendo o Botafogo por 3-1. Eu estava jogando titular pelo Flamengo nesse jogo. E aos 38 minutos do segundo tempo eu fui atrasar uma bola, estava chovendo, fui atrasar uma bola no alto. E o goleiro
perdeu o tempo de bola, a bola encobriu o goleiro e aí eu acabei fazendo um gol contra, né, que foi o segundo gol do Botafogo. E aos 45 do segundo tempo, o Botafogo numa jogada conseguiu empatar o jogo. Então aquele jogo terminou 3-3, mas se não tivesse acontecido esse gol contra e o Flamengo tivesse vencido o Botafogo não teria sido campeão estadual, né? Ainda teria permanecido naquele jejum que incomodava tantos torcedores há 21 anos sem conquistar um título estadual. Então assim, eu cheguei e fui bem recebido por isso, por essa história. Os torcedores falaram, ele ajudou o Botafogo, ele é botafoguense, ele tal, enfim. Fui muito bem recebido e logo para iniciar o Campeonato Brasileiro, a dupla de zaga titular era o Gotardo e o Mauro Galvão. Eu era um dos zagueiros também reserva, né, que eu saí do Flamengo, era reserva, fui Botafogo, mas pela minha pouca idade cheguei para disputar uma posição, né. E logo em seguida eu estava treinando muito bem, passei a jogar alguns jogos até improvisado como lateral esquerdo, outros jogos eu substituí o Mauro Galvão ou o Wilson Gotardo. E depois em 90, com a saída do Mauro Galvão, né, ele foi vendido para o futebol europeu, eu passei a ser titular da zaga ao lado do Wilson Gotardo e conquistamos o bicampeonato estadual de 1990. Né? Com aquilo ali eu já estava me firmando, já estava tendo um reconhecimento dos torcedores alvinegros, da imprensa no Rio de Janeiro principalmente. E me destaquei tanto naquele campeonato que ao término do campeonato eu recebi uma proposta do futebol mexicano e o Emil Pinheiro, na época o presidente tinha me contratado, decidiu me vender para o México. E eu junto com o Donizete, que também o Pantera, que era também titular do time naquela ocasião, muito jovem também, com 21 anos. E nós fomos tentar a vida, né, uma nova etapa da minha carreira profissional no futebol mexicano. Obrigado mais uma vez por 89, então essa eu não sabia. Outra pergunta, Gonçalves. Zagueiro, conhecido como a posição perigo, né? Você teve alguma referência que te influenciou a escolher essa posição? Olha, na verdade foi meio que casual, né? Eu jogava quando eu tinha 10 anos, eu gostava de jogar no meio de campo e no ataque. Futebol society, você não tem uma posição muito fixa, né? Mas eu me lembro que nas peladas, né, campo society, 6 contra 6, 5 contra 5, eu sempre jogava do meio para o ataque. Gostava muito, sempre me destacava, né, no meu bairro, ali entre a garotada. Mas quando eu passei a jogar federado pela Olaria, no Mirim, eu ainda era no Mirim meia, número 8 ou volante. No primeiro campeonato estadual de infantil que eu disputei pela Olaria, eu era volante. Mas não sei porquê, acho que um zagueiro se machucou, o treinador decidiu me recuar para que eu pudesse jogar improvisado na zaga. E eu acabei jogando muito bem. O treinador falou, acho que eu vou te manter de zagueiro, porque o time deu uma encaixada, você se incomoda? Eu falei, não, pô, quero jogar. E aí você falou para mim que eu ia ser o capitão do time. Eu acabei jogando aquele estadual todo de infantil como zagueiro e, curiosamente, chegamos à final contra o Fluminense. Jogamos a final contra o Fluminense nas Laranjeiras e nós vencemos o Fluminense nas Laranjeiras. Então eu tive a chance de levantar o troféu como capitão. E a partir daí subi para o juvenil, continuei como zagueiro. Dei a sorte de ir pro profissional também jogando como zagueiro e acabei permanecendo na posição. Fluminense, Santa Freguesia, hein? Você sabe nos contar, ou pode nos contar, alguma passagem engraçada sobre o elenco do Botafogo de 95?